Aleluia! Diga glória a Deus. Povo de Deus, bom dia, irmãos. Pode se assentar em nome de Jesus. Sejam todos bem-vindos à casa de Deus. É um prazer a gente estar junto aqui nessa manhã e junto a gente poder compartilhar uma palavra. Amém, irmãos? Nós estamos nessa série de mensagens falando sobre a galeria dos heróis da fé. Estamos falando precisamente de Davi. Nós estamos dividindo em várias e várias partes a vida e a história de Davi para aprender com a sua fé também. Amém, irmãos? Domingo passado nós falamos sobre mediocridade, entregar o mínimo, o quanto isso é danoso para a vida o quê? Cristã. E hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante sobre a vida de Davi: princípios ou sentimentos. Esse é o tema da nossa mensagem. Amém, queridos? Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 24, versículo 19. Nós vamos ler dois capítulos simultaneamente e eu venho explicando para você. Você vai abrir em 1 Samuel 24, versículo 19, e depois você vai abrir em 1 Samuel, capítulo 26, tá bom? Vamos ler simultaneamente, aí eu explico para você o que está acontecendo na história. A gente se decora que dentro da história, Davi estava tendo as suas missões e todas elas ele estava tendo êxito, porque o Senhor estava com quem? Com ele. Agora preste atenção nessa leitura que é completamente diferente. 1 Samuel, capítulo 24, versículo 19 e 20. Porque quem há que, encontrando o seu inimigo, o deixaria ir por um bom caminho? O Senhor, pois, te pague com o bem, pelo que hoje me fizeste. Versículo 20. Agora, pois, eis que bem sei que certamente há de reinar, e que o reino de Israel há de ser firme na tua mão. Agora vamos pular alguns capítulos. Capítulo 26, por favor, capítulo 26, versículo de número 21. Então Saul disse: pequei, volta, meu filho, porque não mostrei em fazer o mal, porque foi hoje preciosa a minha vida aos teus olhos. Eis que procedi loucamente e errei grandissimamente. Amém, meus irmãos? Agora, olhe para mim para você poder entender o que está acontecendo na história. Essas duas palavras que eu peguei, esses dois textos, são frases de Saul. Porque nesse exato momento, Davi está sendo perseguido por quem? Por Saul. Agora perceba, a vida de Davi estava tranquila, tudo em paz. Davi se casa com Mical, só que o que acontece nessa história? Saul começa a sentir ciúmes, raiva, ódio. E a Bíblia fala que havia também uma possessão maligna sobre Saul. E Saul decide se tornar inimigo de quem? De Davi. Como diria o amazonense, começou a desmantelar toda a vida de Davi. Ele começa a criar uma perseguição, dizer que Davi é o seu inimigo. E nesse exato momento da história, esses dois textos que eu li para você, é que Davi está poupando a vida de Saul. Davi foge para um deserto. A primeira fuga de Davi é para o deserto de Engedi. Davi foge, encontram com alguns homens numa caverna, e essa caverna, Davi chama esses homens para ser soldados, para estar com Davi. Davi os capacita, homens endividados. E quando Davi está dentro dessa caverna, olha o que acontece. O Saul entra nessa caverna para fazer as suas necessidades fisiológicas. E Davi está lá dentro. E Davi apenas corta um pedaço do seu manto e olha para ele e diz: olha, eu estou poupando a sua.
É por isso que nesse primeiro texto que eu li para você, Saul está dizendo assim: quem deixaria o seu inimigo ir em quem? Como pode alguém agir assim? Como pode? Isso acontece a primeira vez, e o texto vai dizer que Saul se arrepende. Saul volta para casa, mas logo em seguida parece que esse arrependimento de Saul é temporário, parece que tem prazo de validade. E Saul volta novamente a perseguir quem? Davi. E agora, mais uma vez, Davi invade o acampamento de Saul dentro dessa perseguição e mais uma vez poupa quem? Poupa a Saul no deserto de Zifim. Então, olhe para mim agora, preste atenção. O que Saul está vendo com toda clareza é que Davi não tem maldade. É que Davi de fato não procura matar Saul em nenhum momento. Que tudo que foi criado é apenas uma invenção, apenas uma maldade, é o que Davi relata nas suas falas. O que eu fiz? Qual o meu pecado? Qual a maldade? Não tem nada, absolutamente nada. E diante disso, a pergunta que eu faço e me fiz foi essa: como alguém age assim? Você poupa a vida da pessoa a primeira vez, sabe o que essa pessoa fez com você? Destruiu o seu casamento. Davi se casa, e agora ele tem que largar a sua esposa, e a sua esposa Mical é entregue para um outro homem. Olha o que acontece. Davi precisa fugir. Saul vai atrás e mata inocentes sacerdotes por causa de Davi. Faz uma cidade chamada Keila ficar contra Davi. Davi agora precisa morar em desertos, lugar de muita escassez, de muita necessidade, de muita situação complicada é morar em um deserto. Você está vendo o que está acontecendo? E a pergunta é: por quê? Por que Davi não vê uma oportunidade e fala: vou acabar com essa situação, vou me tornar rei logo. Deus está me dando a chance de me vingar de Saul. E aí ele age completamente contrário. A gente não vê um Davi agindo por sentimentos. A gente vê Davi agindo por princípios. Diga para a pessoa que está do seu lado: Davi agia por princípios. O que é princípios, pastor? Princípios são verdades, valores que estabelece como eu devo agir. Os princípios são o que governam as minhas decisões. Amém? Repetindo, o que é princípios? Princípios são verdades, valores que carrego aqui dentro de mim. E nas minhas tomadas de decisões, eu não vou agir por sentimento, mas eu vou agir por princípios. Agora olhe para mim, preste atenção. O que está governando a sua vida hoje? Princípios ou sentimentos? Porque parece ser fácil agir por princípios, mas eu vou dizer para você, é o maior desafio da vida cristã agir sobre princípios. Porque é muito mais fácil agir por aquilo que a gente está o quê? Se alguém te trai, não é mais fácil trair? Se alguém mente para você, não é mais fácil também mentir para essa? Se essa pessoa te manda embora, não é mais fácil também mandar ela embora quando você tiver a oportunidade? Você percebe que é muitas implicações agir por princípios. E quando eu começo a olhar para a história de Davi, mesmo nessa condição de perseguição, ao invés dele agir por sentimento, ele age por princípios. E quando eu comecei a estudar essa palavra, a pergunta foi: quais os princípios que Davi começou a agir? Quais são os princípios que têm que nortear as nossas vidas aqui hoje? Se você é uma mulher, um homem que não age por princípios, eu quero te convidar a começar a agir.
Se até hoje a tua tomada de decisão da sua vida sempre foi por aquilo que você está sentindo, não por valores, não por verdades, não por aquilo que as Escrituras diz, eu quero te convidar nessa manhã a uma mudança de vida. Amém, igreja? Quais são os princípios que norteava o coração de Davi? Tinha vários, mas eu quero destacar três nessa manhã com você. Três princípios que norteava o coração de Davi. 1 Samuel, capítulo 24, versículo 4, por favor. 1 Samuel 24, versículo 4. O texto vai dizer assim, tanto no capítulo 24, tanto no capítulo 26, versículo 8, é praticamente a mesma fala, só muda quem está falando. No capítulo 26, quem está falando é o primo de Davi, Abissai. Quem está falando nesse exato momento são pessoas que estão dentro da caverna. Diz assim, hoje é o dia... Acharam? Versículo 4. Hoje é o dia do qual o Senhor lhe falou. Eis que entrego os seus inimigos nas suas, e você fará com ele o bem que quiser. Então Davi se levantou, sem ter notado, e cortou a ponta do manto de quem? De Saul. Então, olhe para mim. Se você for lá no capítulo 26, versículo 8, é a mesma fala. Hoje, preste atenção, hoje é o dia que o Senhor está dando essa oportunidade de você fazer com o seu inimigo o que você quiser. E o primeiro princípio estabelecido na vida de Davi, anote o que eu vou dizer para você. Davi sabe qual é a diferença, e Davi não se confundia com oportunidade e vontade de Deus. O que eu quero que você entenda, não confunda oportunidade com a vontade de quem? Nós vivemos em um tempo que as pessoas se confundem muito. Porque eu entendo que muita gente aqui não vê a hora de chegar uma oportunidade. É ou não é verdade? Quanto tempo você está esperando por uma oportunidade? Fala sério. Quanto tempo você está esperando uma? E aí, é uma frase tão bonita, é uma frase bonita, ó, Deus está te dando a chance, a oportunidade, e nós começamos a acreditar que oportunidade é vontade de quem? E não é. Oportunidade, tem muitas delas que são boas, são vantajosas, são lucrativas. É o que eu estava esperando. Ei, é o que eu estava esperando para a minha vida. É o que eu queria que acontecesse. É oportunidade. Deus, é Deus. Nós estamos confundindo. Os homens de Davi até disseram para ele. O Abissai disse para ele assim: deixa que eu mato Saul. A segunda vez que Davi poupa, o Abissai fala assim: não precisa, deixa que eu pegue a lança de Saul, e enfinco ele no chão com uma só e acabou. Deixa que eu faço isso, você não precisa fazer, deixa que eu faço. Você percebe que muitas vezes nós estamos nos atrapalhando da nossa vida, porque estamos acreditando que toda oportunidade boa é igual à vontade de quem? E não é. E aí a gente começa a entrar numa vida completamente oposta. Hoje nós estamos tão sedentos que colocamos a oportunidade na frente da vontade de quem? É o que nós estamos fazendo. Pastor, é oportunidade de eu casar, pastor. Nunca ninguém se interessou por mim. Nunca ninguém se interessou por mim. Pastor, é oportunidade de eu ganhar muito dinheiro. Pastor, é oportunidade agora de eu ser promovido. Oportunidade. Eu já vi tanta mãe
E é engraçado que tem algumas mães que querem até colocar o pastor na história. Fala para ela, pastor, é oportunidade. Fala para ela, pastor, que é. Não é assim? Que muita mãe fala para o seu filho. É difícil ver mãe dizendo assim, é a vontade de. Está vendo como que a gente começa a errar? Está vendo que se você não tiver princípios, não tiver valores, você vai começar a seguir oportunidade. E nem toda porta que é aberta tem Deus. E nem toda porta que se fecha foi Deus quem fechou. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, porque imagina você dentro de uma caverna, imagina você dentro da sua caverna, ali ouvindo aquelas vozes dizendo para você, Davi, é agora. Vamos aproveitar, vamos sair dessa situação. Eu não aguento mais estar no deserto. Eu não aguento mais essa situação. É oportunidade. É a oportunidade. E nós não nos movemos por oportunidade, por incrível que pareça. A vida cristã não tem a ver com o movimento de oportunidade. A vida cristã, ela tem a ver com aquilo que é a vontade de quem? Você consegue dizer por irmão que está do seu lado? Começa a se mover por aquilo que é a vontade de quem? Porque o melhor lugar de se estar, o Davi entendeu isso. Davi poderia ter se tornado o rei mais rápido, poderia ter posto fim nessa perseguição há muito tempo. Alguns exegetas, alguns historiadores dizem que alguns salmos de Davi foram criados e produzidos nesse momento de deserto, porque ele fala: até quando, Senhor, vai permitir que o teu inimigo, o meu inimigo, me persiga? Até quando? Até quando? Até quando a gente vai suportar isso? Por que não pegar logo essa oportunidade? Cristão não pega oportunidade. Não. Cristão navega na vontade de Deus. Amém, irmãos? Cristão navega na vontade de quem? Nós não precisamos dizer, não, mas é oportunidade. Preste muita atenção. Nós vivemos em um tempo, eu não sei se você já percebeu isso na internet. Nós vivemos uma cultura de urgência, de oportunidade. É oportunidade. Se você ligar hoje, você vai ter desconto. É oportunidade. Se você comprar hoje comigo, eu dou desconto. Não é assim? A gente vive dentro de uma cultura que coloca para nós uma urgência de não perder o quê? Oportunidade. É ou não é verdade? E por isso que a gente fica com medo. Por que você está com medo? Ah, mas se eu deixar passar essa oportunidade. Porque a gente vive dentro de uma cultura que nos incentiva a não perder a oportunidade. Mas a cultura do reino é viva dentro do centro da vontade. Amém, igreja? Esse é o primeiro princípio que estava no coração de Davi. Segundo princípio, 1 Samuel, capítulo 24, versículo 17. Essas são as palavras de Saul. Diz assim: e disse a Davi mais. Olha o que o Saul disse: mais justo é do que eu, pois tu me recompensaste com o bem, e eu te recompensei com o quê? Com o mal. Olhe para mim, irmãos. O que Saul está falando aqui é o que ele está enxergando em Davi. Após Davi ter cortado o seu manto e mostrado: olha, eu poderia ter te matado, eu poderia ter acabado com você. Saul faz uma afirmação muito importante aqui, de um princípio. Esse menino é um menino justo. Ser uma pessoa justa, íntegra. Nós vivemos em um tempo, irmãos, que parece que tem sido difícil a prática da justiça.
Nós vivemos em um tempo que as pessoas estão se deformando, se deformando, se deformando por causa que sofre injustiça. E não é fácil ser justo em um mundo que é injusto. E é tanta injustiça que a gente vê. É injustiça no trabalho, é injustiça o quanto recebemos monetariamente. É ou não é verdade? É injusto o que a gente ganha hoje. É injusto o que a gente paga de imposto. É injusto muitas vezes o local de trabalho. Pastor, lá acontece tantas e tantas e tantas injustiças. Vivemos em um tempo que a governância política que nós vemos hoje no Brasil, o quanto a injustiça eles pregam e vivem isso. Eu não sei de quem é essa frase, mas eu ouvi muito esses tempos, esse discurso. Nós vivemos em um tempo que os valores mudaram. Hoje é o poste mijando no cachorro. Nós vivemos uma inversão de valores tão grande que parece que é comum ser injusto. Nós chegamos a esse ponto por causa de tanta injustiça. Nós vivemos injustiça religiosa. Tantas igrejas que trazem injustiça institucional. Não é fácil, não. E é aqui que eu quero que você perceba o quanto essa injustiça pode estar te adoecendo. Todos nós aqui já sofremos. Quem já sofreu injustiça aqui? Levanta a mão. Todos nós. Trabalho, em casa, casamento, relacionamento. Nós vivemos em um tempo muito difícil. E de repente, quando eu olho para esse texto está dizendo assim: apesar de tudo que eu fiz, olha o Saul, apesar de tudo que eu fiz, eu destruí o casamento desse rapaz. Eu coloquei a minha nação contra ele. Eu coloquei os meus soldados contra ele. Eu tirei ele do conforto do palácio. Eu persegui. Apesar de tudo isso, ele decidiu praticar a justiça. É aqui que eu quero te convidar a entender. Se você vai se tornar injusto ou justo. Essa é a nossa questão aqui nessa manhã. Pastor, mas eu já sofri tanta injustiça, é verdade. É verdade. Eu tenho muitos amigos pastores. E quantos pastores já enfrentaram também injustiça? E eles falam: Sérgio, mas isso é injusto, cara. E eu falo: é verdade. Isso é injusto. Não está certo, Sérgio. É verdade, não está certo. Só que a grande pergunta a se fazer é: o que rege o meu coração? O que rege o meu coração? Princípios ou sentimentos? E aí eu vou mais fundo. O que o Senhor nos chamou de fato para praticar? Se você abrir a sua Bíblia em Miqueias, no capítulo 6, Miqueias, capítulo 6, versículo 8, está escrito assim, olha o que está escrito lá. O que o Senhor espera? Tem tradução que diz, o que o Senhor quer de ti? Senão que pratique a justiça, que ame a misericórdia, que ande humildemente diante do seu. O que Deus está esperando de mim? Diante de toda a injustiça que eu tenho passado, enfrentado, o que Deus está esperando de você, irmã? Pastor, mas foi injusto? Sim, foi injusto. Só que mesmo as injustiças acontecendo comigo e com você, não nos dá o direito de ser o quê? Injustos. Só que nós começamos a acreditar nisso, irmãos. Nós compramos essa ideia de que se age injusto comigo, eu também preciso ser o quê?
injusto. E aí as pessoas começam a ser injustas. Elas não mais declaram o seu imposto de renda, porque o governo é tão injusto, fica roubando meu dinheiro, por que que eu vou declarar também? Não é assim? A gente vive assim hoje. Por que que eu vou fazer tal coisa assim? Aí a gente começa a dar desculpa pela nossa injustiça ou pela nossa forma de agir. Não, eu estou agindo assim porque me deformaram, pastor. Estou agindo assim porque a igreja fez isso comigo, porque onde eu trabalhava fizeram isso comigo, porque onde eu fui plantado, agir assim. É verdade. Só que nós estamos esquecendo de uma coisa muito importante. O que que nós somos chamados para praticar? Justiça. Esquecemos de um detalhe maior ainda. Quem é o Senhor da justiça? É Ele. Você percebe que se você ler a história inteira, eu estou resumindo, Davi todo momento sabe, Deus, o Senhor que vai fazer justiça entre mim e Saul, julgue a minha causa, julgue eu e contra ele, julga, Senhor, vê se há em mim, vê. O Davi pede isso, e é isso que eu quero que você entenda aqui hoje, porque o que está governando a tua vida é o teu sentimento. Enquanto o sentimento governa o teu coração, você também vai ser injusto. Não adianta você pensar que você não colocar no teu coração, não coloquei isso no meu coração, colocou. A gente vai se tornando injusto, irmãos. Esse mundo tem poder de nos deformar por causa do quê? Da injustiça. E o que eu tenho conhecido de tanta gente revoltada, e o motivo da revolta de muitas pessoas hoje, irmãos, a sua revolta, a sua raiva, eu entendo, eu compreendo, mas mesmo assim, não te dá direito de ser injusto. Amém, igreja? Não te dá o direito, porque Deus te chamou para praticar a justiça. Ame a justiça, ame a misericórdia. Eu falei para minha esposa, isso precisa estar na nossa oração. Todo dia a gente precisa orar, Senhor, me ajuda a ser um homem justo, me ensina, Pai, a agir com justiça. Isso tem que estar na nossa oração. Sabe por quê? Porque todo dia eu e você levantamos da nossa cama para enfrentar esse mundo que é injusto. Amém, irmãos? Todo dia nós vamos passar por alguma situação injusta. Nós podemos estar aqui andando com o nosso carro tranquilo, andando a pé tranquilo, mas pode um abençoado passar de forma injusta no lugar errado e na situação errada. E aí a gente vai ficar ali já amargurado. Então, quando eu olho para a história de Davi, a vida de Davi era pautada por princípios. Não por aquilo que ele estava sentindo. Eu acredito que Davi estava com raiva? Sim. Eu acredito que Davi falou assim: é a minha chance mesmo, é verdade. Está na hora de acabar com esse Saul. Mas ele entendeu: o que rege o meu coração não é o que eu sinto, é o que Deus me tornou, é o que o Senhor me chamou para ser. Amém, igreja? Terceiro e último princípio da vida de Davi. 1 Samuel, capítulo 26. A segunda oportunidade que Davi tem, mais uma vez, Davi poupa. E agora eu quero que você preste atenção na frase de Davi para Abissai, que estava junto com ele naquele momento. Ele diz assim, ó: tão certo como vive o Senhor, Deus, Ele mesmo o matará. Ou chegará o dia da sua morte, ou indo para a guerra, será morto em combate. O Senhor me livre de estender a mão contra quem? Contra o seu ungido. Agora, porém, pegue a lança que está perto da cabeça dele e o jarro de água e vamos o quê? Embora. Olhe para mim. Eu imagino que o coração de Abissai, que estava com ele ali, o seu primo, ardia por sede de justiça. Vou cravar a lança nele aqui, é só um golpe. Sabe, vamos dizer assim, sabe aquela morte rápida? Ele não vai te sentir nem de onde veio, está dormindo. Porque o próprio texto diz que o Senhor colocou um grande sono no arraial. Por isso que Davi conseguiu entrar.
Então imagina, o Abissai dizendo assim com toda, deixa comigo, Senhor, não precisa mexer, deixa eu fazer isso para o Senhor. E Davi fala assim, o desfecho não é esse. O desfecho não é esse. Se Saul tiver que morrer, ele vai morrer numa batalha, numa guerra de velhice, mas não vai ser eu que vou dar esse desfecho a ele. O salmista até diz assim para um deles: quem matar Saul não ficará inocente, porque é ungido de quem? Do Senhor. Você percebe que Davi está carregando um outro princípio de entender que quem dá o desfecho final é quem? É Deus. Então preste atenção no que eu vou dizer para você. Todos nós aqui somos tentados a dar o desfecho final na nossa história. Todos nós aqui somos tentados a quê? A dar um desfecho final. Vai ser assim, vai ser dessa forma. Todos nós caímos nessa tentação. Eu vou me separar porque eu não aguento mais. Eu não aguento mais, pastor. Vou me separar desse homem, vou me separar dessa mulher. Eu vou sair desta casa. A gente quer dar o desfecho final. Eu vou sair desse lugar. Eu vou sair dessa igreja. Eu não aguento mais o que eu estou passando nessa igreja. Eu vou sair dela. É você que quer dar o desfecho final. É você. Eu vou largar tudo, vou largar a obra, vou parar de fazer a obra. É você que está dando o desfecho final. Você percebe que muitas pessoas querem dar o desfecho final. E o que Davi está falando para o seu primo? Dizendo assim, não sou eu que tenho que dar um desfecho final para essa história. Eu já vi muita gente, irmãos, dentro da igreja, tanta gente querer dar um fim em uma situação. Eu já vi gente dizer, pastor, eu não vejo a hora de Deus me levar. Eu oro para Deus me levar. Eu falei, mas como? Você quer dar um desfecho na sua história, é isso? É isso que você está fazendo? Você percebeu o que você está fazendo com a sua vida? Você que está pondo um fim. Deus não colocou um fim ainda aí. Você consegue provocar o irmão do seu lado e dizer assim, irmão, Deus não colocou um fim. Por que você quer dar esse desfecho? Pastor, me leva, quero que Deus me leva lá, eu não aguento mais passar por isso, eu não aguento mais, irmão. Esse é o desfecho que você quer dar. Essa é a história que você quer escrever. É você que está querendo isso. É você que está querendo. O Davi poderia ter aceitado as palavras de Abissai, ter olhado e falar assim, peraí, eu já dei uma chance para esse cara. Ele está me perseguindo vou dar um desfecho aqui, vou acabar com essa situação. Eu vou embora, vou me separar, vou parar de fazer a obra. Que obra? Não quero mais negócio de obra, não. Já me machuquei muito, é você que está colocando um desfecho. É você. Agora, eu quero que você entenda como Davi pensava. Eu quero usar Jeremias capítulo 29, versículo 11, porque nesse momento o povo está na Babilônia. E quando o povo estava na Babilônia, alguns homens que ali estavam, se dizia profeta, profetizavam dizendo, vocês vão sair da Babilônia, vocês vão sair a qualquer momento, Deus vai nos tirar dessa situação. E aí vem a carta de Jeremias. Jeremias escreve uma carta dizendo que não, vocês vão ficar aí 70 anos. E aí eu quero pegar essa parte aqui, do versículo 11. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não o quê? De mal. Para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis. Orareis a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo vosso
Serei achado de vós, diz quem? E farei mudar a sua sorte, ou farei sair do cativo, ou tirarei você do exílio. Deus está dizendo assim: o desfecho final sou eu quem dou. Amém, igreja? O que eu tenho que fazer então, porque eu não aguento mais? Ele diz: passareis a orar a mim. Esse é o momento de oração na tua vida. Amém, igreja? Porque Deus vai mudar o desfecho da tua história. Amém, queridos? Deus vai mudar o desfecho da tua história. Começa a orar. Começa a invocar o nome do Senhor. Esse é o momento de nós invocarmos, porque é Ele quem muda o desfecho da nossa história. Ele está dizendo para o povo de Israel: eu sei o fim. Eu sei. Fui eu que preparei. Então, o que o salmista Davi entendeu, eu sei o fim que Deus preparou para mim. Eu não preciso antecipar, eu não preciso fugir, eu não preciso largar, porque eu sei que o fim que Deus preparou para mim. Amém, igreja? É isso que você precisa entender aqui hoje. Não coloca fim aonde Deus só está iniciando. Eu sei que não está fácil, não está fácil não, mas o convite do Senhor é esse: me invoca, me invoca. No dia da tua angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Amém, igreja? Me invoca. Começa a invocar Deus. Sabe, quando eu olho para a Bíblia, essa palavra invocar, ela é diferente. Em todo contexto bíblico, sabe, o invocar é quando a pessoa olha assim e fala assim: eu não aguento mais. Você tem que chegar nesse ponto, falar assim: eu não aguento mais. E aí você invoca o Senhor. Se você perceber, todo ao longo da história, o meu povo me invocou. E aí Deus, ele age, invoca. Sabe por quê? Porque no livro de Apocalipse, no capítulo 22, no versículo 11, o Senhor está dizendo assim: continue o injusto fazer a injustiça. Continue o imundo a ser imundo. Justo, continue na prática da justiça. Santo, continue a se santificar. Agora preste atenção no versículo 12. Eis que venho sem demora. E comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um, segundo as suas obras. Por quê? Eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro, o último, o princípio e o fim. Amém, igreja? Eu sou o fim. Eu estou ali, ó, para dar um desfecho final na tua vida. Eis que venho sem demora. Continua, minha irmã, continua. O Davi entendeu isso. Passou anos, deserto, morar na terra dos filisteus, passou por tanta situação de privação, de humilhação. Mas Davi entendeu que quem dá o desfecho final é Deus. Amém? Então a sua história, ela não termina assim. É por isso que quando a gente vê alguém se matando, tirando a sua própria vida, querendo para o seu próprio desfecho, é por isso que a pessoa ela acaba perdendo até a sua salvação. Porque ela mesma quer dar um desfecho na sua, porque eu não aguento mais sofrer, eu não aguento mais passar por isso, porque não sabe como está a minha vida. A tua história não termina assim. Ela não termina. Bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês desejam. Amém, irmãos? Comece a agir por princípios. Princípios. O que precisa reger a tua vida cristã é princípios. Pare de achar que toda oportunidade corresponde à vontade de Deus, porque não é. Não é. Eu já conheci tanta gente, irmãos, dentro da igreja, casar de forma errada, fazer tanta coisa errada, porque acreditar que essa é a oportunidade.
Essa é a oportunidade, porque pastor, olha a condição econômica dele, a condição econômica dela. Olha, pastor, porque eu não sou tão favorecido visualmente assim, ó. Mas achei a bonitona, agora vai dar certo. Achei o bonitão, agora vai dar certo. Quantas pessoas são movidas por aquilo que está sentindo, não por princípios? A oportunidade, ela vem do Senhor, é Ele que abre portas, vem das mãos dele, vem de acordo com a vontade dele. Então não confunda quando alguém fala, não, isso é de Deus, ó. Olha, isso é de Deus. Cuidado, aprenda a conhecer a vontade de quem? Porque tem muita gente que vai falar isso. É de Deus, porque tudo está combinando, tudo está dando certo. Olha, quem poderia fazer isso? Quem poderia? O diabo faz muita coisa da qual você não sabe. O diabo faz muita coisa, irmão. Muita coisa para enganar. Então não se engane. Não acha que toda oportunidade que está aparecendo é a chance. Não, eu preciso ir, eu preciso. Calma, calma. Quieta teu coração. Descobre qual é a vontade de Deus diante dessa situação. Amém, meu amado? Descobre. Coloca no teu coração. Seja uma pessoa justa. É justiça que Deus está nos chamando para praticar. Ore sobre isso. Pastor, eu não sou. Eu me amargurei. Eu sofri tanta injustiça, tanta injustiça, tanta injustiça. E olha o que eu me tornei. E hoje é dia que Deus te trouxe aqui para tirar toda a amargura. Amém, irmãos? É o que o salmista Davi diz, que é Ele que sara todas as nossas feridas. Amém? Viva a justiça. Porque quando você decide fazer e viver justiça, você tem um Deus que fará justiça. Agora, quando você decide você fazer justiça, Deus não está mais. Coloque no teu coração. Permita Deus dar o desfecho final na sua vida, na sua situação. Amém, irmãos? Deixa Ele dar. É isso que o Senhor quer? Então, está aqui, Senhor, a minha vida é tua. Eu confio em Ti, Senhor. Amém, queridos? Pode aplaudir o Senhor bem forte.